Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que saudade que eu tava! Voltamos aqui agora com a resolução do PET 3 de Sociologia, aqui no primeiro ano. É muito bom estar com vocês, espero que vocês tenham descansado durante esse recesso, né, onde a gente não disponibilizou material, mas agora a gente voltou com tudo, vamos lá, vamos para a matéria super da hora, e nessa etapa a gente vai falar sobre introdução à política. Esse vai ser um tema muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar, e vamos lá, bora tocar para nossa aula. Para começar, eu queria trazer aqui para vocês uma novidade. O Dicão está aqui comigo e ele está trazendo o QR Code para você acessar o nosso canal, para você poder acessar as nossas aulas. Lembrando que nós estamos com o projeto Eu Não Erro Mais em andamento. Então tem uma série de aulas que você, independente de estar no primeiro, no segundo ou no terceiro ano, pode acompanhar com a gente. A gente está querendo preparar você para o Enem para você tirar aquela nota show de bola. Além disso, como de costume, siga-nos nas redes sociais. O cronograma do PET está saindo lá no Instagram. A gente também tem podcasts lá no Spotify e no SoundCloud, que agora eu vou fazer o merchan também. Esses podcasts, eles trazem a nossa redação online, que eu e a professora Daiane trabalhamos com uma série de convidados para poder trazer esse conteúdo para vocês. Então não perca de vista esse projeto. Bem, pessoal, agora eu vou pedir a produção para rodar a nossa vinheta e bora lá começar. Roda a vinheta, pessoal! Bem, pessoal, o nosso tema de hoje é a introdução à política. E aí no PET vai trazer uma série de definições, e aí eu preferi escolher uma de um outro autor que eu tenho afinidade para poder mostrar aqui para vocês. Mas o nosso foco hoje é discutir política e analfabetismo político. E aí, vocês sabem o que é isso? Então, antes de falar especificamente do analfabetismo político, que é o foco dessa unidade do PET, vamos definir o que é política. A política é uma coisa meio maldita, assim, né? As pessoas falam muito mal dela, as pessoas têm uma aversão à política, mas a gente precisa ressignificar isso. Então vamos com calma, vamos repensar o que é essa política. E aí, o Russell, que é um autor, que é um filósofo muito conhecido, ele vai trazer a seguinte definição para a política. Política é o processo de formação, distribuição e exercício do poder. Então, a partir disso, a gente já consegue perceber que a política está em todo o campo. E aí, vai ser esse fio de ninhada que a gente vai seguir ao decorrer dessa unidade no PET. Falando em termos práticos, quando a gente está falando de política, a gente sempre vai lembrar de prefeito, de vereador, de governador, de ministro, né? A gente lembra das figuras que representam essa estrutura de poder. E é a partir disso que a gente chega no conceito de analfabetismo político. Muitas vezes a gente se esquece que esse exercício do poder, essa formação, distribuição, tudo isso que está relacionado ao poder, ela está aí no nosso cotidiano. E ao esquecer disso, a gente reduz a política só ao voto que acontece de 4 em 4 anos. Então, em termos práticos, é necessário que a gente compreenda como que a política está envolvida no nosso dia a dia. E ela vai estar presente no nosso cotidiano de duas formas muito importantes. A primeira delas é que ela está inclusa nos municípios, nos estados e na União. E ela vai se expressar, ela vai se tornar mais visível para a gente de duas formas, que é através do poder executivo e do poder legislativo. Essas duas estruturas de poder é que vão atuar diretamente com esse exercício do poder e principalmente com a concessão, com a construção da cidadania para as pessoas. E aí vamos definir o que é o poder executivo e o que é o poder legislativo. O poder executivo é aquele que executa as leis, ou seja, vão ser todos os membros da estrutura de poder, ou seja, daquela estrutura burocrática, vamos lembrar lá do Max Weber, qualquer coisa, voltem aí no canal, que tem um vídeo meu que fala sobre esse autor. E o poder legislativo vai ser quem fiscaliza o executivo e quem cria as leis. Né? Então, nesse sentido, a gente tem essas duas estruturas de poder que são fundamentais para o bom caminhar da sociedade. E aí vamos trazer alguns exemplos. Dentro do município, quem que exerce o poder executivo e quem que exerce o poder legislativo? Vai ser, no caso do executivo, o prefeito, os secretários municipais, e no caso do legislativo vai ser os vereadores. Então os vereadores, de modo geral, são eles que vão fiscalizar o que o prefeito está fazendo e são eles que vão propor novas leis para o município.
No âmbito estadual, a gente vai perceber que isso se reproduz. A gente tem o governador e os secretários estaduais e os deputados estaduais que fazem o mesmo que os vereadores, só que eles vão fiscalizar isso numa abrangência estadual. E no caso do nosso país, ou seja, da União, a gente tem o presidente ou a presidenta e os ministros e ministras, e quem vai fazer esse trabalho de fiscalização, de produção das leis, são os deputados federais e os senadores ou senadoras. Então, a partir desse quadrinho que eu trouxe aqui para vocês, a gente tem uma noção de como a política está inserida no nosso cotidiano, porque são esses atores sociais que são responsáveis pelo esse processo de formação, distribuição e exercício do poder. Ou seja, são eles que vão, desde medidas pequenininhas como a pavimentação de uma rua, a construção de uma calçada, uma sinalização de trânsito, demonstrar como que a política afeta as nossas vidas. Super tranquilo, né, pessoal? Show de bola! Agora bora lá, bora seguir para os nossos exercícios que também estão facinhos hoje. Atividade número 1. Vamos fazer um exercício de reflexão. Você, juntamente com um grupo de pessoas, naufragou em um lugar desconhecido e desabitado. Ao esperarem a ajuda externa, vocês se organizam, estabelecem um líder, criam regras que deveriam ser seguidas e distribuem trabalhos para todos. No processo de escolha da liderança, você foi o escolhido. Letra A. Quais medidas você tomaria para garantir a organização e o bem-estar do grupo? Bem, pessoal, vocês vão ver que essa questão é pessoal. E aí, quem vai se posicionar aqui sou eu. Então, quando você for assistir esse vídeo, quando você for resolver o seu PET, tente adequar essa orientação de resposta para a sua realidade. Use sua criatividade, vamos lá, vamos fazer esse exercício de reflexão, que ele é fundamental na sociologia. Então, aqui, o que eu, professor GG, faria para poder garantir a organização e o bem-estar do meu grupo? Eu faria as seguintes medidas. Número 1, eu estabeleceria a igualdade segundo as regras estipuladas. Número 2, eu garantiria a segurança do grupo, bem como a distribuição de tarefas adequadas para cada um dos membros. E a terceira seria dividir o grupo em subgrupos, alocando pessoas em atividades que visavam o bem comum. Por exemplo, pessoas adultas, elas seriam responsáveis por buscar alimentos e proteger os idosos, crianças e mulheres grávidas. Os adolescentes, eles auxiliariam os adultos nas tarefas domésticas, como cozinhar, limpar, cuidar das crianças mais novas. Eu poderia listar aqui um monte de coisa, um monte de outras características, mas essas daqui eu acho que são suficientes para vocês fazerem a atividade de vocês. Super tranquilo, né, pessoal? Agora bora para a letra B. Uma pessoa descumpriu as regras. Quais medidas devem ser tomadas? Podemos pensar em níveis diferentes de julgamento? Vamos responder uma pergunta de cada vez. Então, a gente tem uma situação, alguém descumpriu a regra. Então, quais medidas, com base nas regras que eu mostrei agora há pouco, a gente pode tomar? Bem, eu tomaria a seguinte medida. Eu colocaria essa pessoa para ser julgada pelos membros do grupo e, a depender da gravidade da regra que ela descumpriu, ela seria penalizada auxiliando ainda mais nas atividades do grupo. Eu acredito que essa seja aí uma medida ok para a gente poder corrigir os erros das pessoas. E aí vamos lá, o próximo. Podemos pensar em níveis diferentes de julgamento? Eu acredito que sim. Seria possível a gente pensar num julgamento feito pelos membros que possuíam mais contato com essa pessoa e também na opinião daqueles que não estavam presentes no que ocorreu e que provocou esse desvio de conduta. Desvio de conduta foi o descumprimento da regra. Por último, o que eu faria? Caso o descumprimento da regra dessa pessoa ele fosse muito complexo, eu levaria ela para ser julgada pelos mais velhos, visto que essas pessoas elas têm maior experiência numa vida coletiva. Bem, pessoal, essas daí são as duas dicas de resposta que eu passo para vocês para o exercício B. E agora vamos lá para o exercício C, que ele vai encerrar essa situação-problema que a gente está apresentando aqui. E aí vamos lá. Letra C. Após um tempo, você vê que chegou ao final do seu tempo de liderança. Quais medidas você tomaria antes da posse da próxima pessoa? Bem, a primeira coisa que eu faria seria repassar a ela todas as regras que eu implementei durante a minha estadia na liderança, porque eu acredito que é importante mostrar para os outros aquilo que eu fiz. A segunda medida que eu teria seria consultar as lideranças mais engajadas nas ações que foram distribuídas, ou seja, aquelas pessoas que estavam mais preocupadas com as primeiras regras que eu mostrei, e compreenderia quais que foram os acertos e os erros da minha gestão.
E por fim, eu encerraria as minhas atividades pendentes, ou seja, durante o meu tempo de liderança, se ficou alguma coisa sem fazer, eu ia terminar, e eu demonstraria os resultados de tudo que eu fiz para todo mundo que participa do meu grupo. Porque eu acredito que a socialização das informações é importante, principalmente quando alguém vai entrar no seu lugar. Bem tranquilo esse exercício, né, pessoal? Eu achei ele muito da hora, ele é muito criativo, foi muito interessante resolver ele aqui e trazer ele para vocês. Agora, bora lá para número 2 e para número 3. Bem, a questão número 2 e a questão número 3, elas vão exigir de vocês que vocês busquem outra pessoa para poder fazer a resposta. Então, nesse sentido, eu optei por trazer uma orientação para complementar o que vocês vão perguntar para as pessoas. Afinal de contas, o posicionamento de cada um varia. Então, não seria interessante colocar aqui uma resposta enrijecidazinha, uma resposta quadradinha. Então, eu preferi trazer aqui outras informações para complementar esse vídeo e ajudar vocês a produzirem uma resposta de acordo com o que vocês vão questionar para outras pessoas. E aí, vamos lá. Número 2. Agora vamos fazer um exercício de cidadania. Pergunte aos seus familiares ou responsáveis o nome dos candidatos em que votaram e a função que cada um exerce. E número 3 vai ser: analise a situação de cada uma das pessoas identificadas na questão anterior. Essas pessoas estão desempenhando um papel adequado para o cargo que foram eleitas? O que devemos fazer para que as pessoas, sem compromisso com o bem-estar público, não ganhem as eleições? Bem, pessoal, aqui a gente tem duas questões. Essa é uma questão de pesquisa, então é interessante que vocês busquem aí um familiar, um responsável, um conhecido, alguém que vocês tenham confiança e façam essa pergunta para eles. Só que para vocês não chegarem despreparados para falar sobre o assunto, eu trouxe aqui duas indicações, duas explicaçõezinhas para vocês utilizarem na hora de questionar as pessoas. A primeira delas vai ser a definição do que um prefeito faz, né? O prefeito, lá no primeiro slide eu mostrei que ele é o chefe do executivo, no caso municipal, mas aqui eu trago um detalhamento maior sobre quais são as ações que ele tem que fazer. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o prefeito ele é o chefe do executivo municipal. Isso significa que é ele quem vai administrar a cidade em que a gente vive e, mais do que isso, utilizar dos impostos para poder custear as obras, os serviços e as políticas sociais essenciais para a vida de quem mora naquela cidade. Alguns exemplos de serviços que o prefeito pode exercer vão ser a limpeza e a iluminação pública, o sistema de transporte urbano, as ambulâncias e os serviços de saúde e atendimento básico municipal. Vamos pensar no PSF, nos postos de saúde, no hospital, nesse tipo de coisa. E cabe às prefeituras oferecer a educação infantil, que são as creches e as pré-escolas, e o ensino fundamental, no caso de Minas Gerais. Os vereadores, por outro lado, eles são integrantes do Poder Legislativo, igual eu falei lá no início. E cabe ao vereador a função primordial de representar os interesses da população. Ou seja, cabe ao vereador realmente trazer as demandas da população para o executivo. Então a gente também pode dizer que a função mais importante que o vereador vai executar é legislar. Por quê? Porque é através dessa legislação que ele vai conseguir criar as leis e trazer e aplicar as exigências da sociedade ali dentro do executivo. A gente pode citar como algumas ações típicas que estão ligadas com o trabalho de um vereador, criar, extinguir e colocar leis, né? Criar emendas de leis, ou seja, pegar uma lei e fazer uma alteração para ela. A gente também pode fazer com que esse vereador ele consiga julgar o que seja mais adequado para o interesse municipal e, além disso, os vereadores têm a responsabilidade de fiscalizar as ações do executivo, igual eu falei lá no primeiro slide. Bem, pessoal, se vocês gostaram desse tema, se vocês se interessaram por esse tema, eu vou deixar aqui para vocês um QR Code. Esse QR Code ele vai levar vocês lá para a página do Politize, que é uma página que eu super gosto, que foi de onde eu tirei esse esquemazinho que vai falar sobre a responsabilidade de cada um dos cargos. Nessa matéria vai ter umas perguntas e umas respostas que são perguntas comuns que a gente pode fazer sobre como que funciona a política na nossa cidade. Bem, pessoal, então eu vou encerrar o meu vídeo por aqui. De novo, eu queria falar para vocês, para não perderem o nosso projeto Eu Não Erro Mais, ele está sensacional, vocês vão ter aula comigo e com outros professores aqui do Escola Online. Na quarta-feira a gente tem lá o nosso projeto de redação e, além disso, a gente também está com vagas abertas para o nosso
curso de redação na dose certa. Esse curso vai ter aula comigo e com a professora Daiane de maneira síncrona. A gente vai orientar vocês com relação às competências do Enem, passar temas de atualidade, fazer materiais e corrigir as redações de vocês. Tá sensacional, não perde essa oportunidade. Bem, pessoal, é isso. Até a semana que vem, quando a gente se vê lá no PET 2. Um abraço!